Graça e paz, queridos. Deus abençoe. Muito bem. Nós não estamos ao vivo, mas estou sendo gravado, então a responsabilidade é a mesma. Com relação à gravação, com certeza. E com a palavra de Deus, que estamos em Colossenses, capítulo 3, de 5 a 11, Colossenses, capítulo 3, de 5 a 11, agradecer a presença da Ariane, acertei? Não. É? Acertei? Não, tá bem. Sou ruim de nome. E da Lídia. Não. Quase. Lígia. Lívia. Tá vendo? É quase. Eu para nome, meus irmãos. Orem por mim, viu? Guardar nome é coisa terrível. Meus queridos, vamos lá? Vamos ler a palavra do Senhor. Colossenses capítulo 3. Pregação expositiva. Nós estamos aqui neste livro, nessa carta, onde Paulo escreveu aos Colossenses. Vamos ler 5 a 11. Diz assim: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nestas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração. Querido Deus, nós somos gratos, ó Pai, pela Tua palavra, gratos pelo Teu amor, gratos porque o Senhor, ó Deus, tem nos conduzido através do Teu Santo Espírito. Obrigado, ó Deus, porque somos realmente, ó Deus, agraciados, ó Pai, por estar sempre na Tua santa presença, ó Deus. Obrigado porque o Senhor é tudo em nós. Obrigado, ó Deus, porque temos o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus. Que o Senhor conduza esta Tua palavra, ó Pai, para a Tua igreja, para que todos, ó Deus, que estão ouvindo esta palavra possam ser abençoados pelo Teu Santo Espírito e possa crescer, não apenas, ó Deus, sendo ouvintes dela, mas também praticantes da Tua palavra. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, Colossenses, nessa versão, né, que nós estamos lendo, e que é a versão brasileira, que é a versão reconhecida no mundo todo também, nas outras línguas, elas são divididas por capítulos, por versículos, né? E é interessante que Colossenses tem 4 capítulos, 2 dos seus capítulos são dedicados à ortodoxia, que é exatamente a doxologia e a ortodoxia, né? Doxologia seria exatamente o aprendizado, né? O ensino da palavra, a teologia bíblica. E também agora temos a prática. Então nós temos a teoria nos 2 primeiros capítulos e depois o terceiro e quarto, a parte prática desse escrito de Paulo. Então, aqui nós temos exatamente a dobra dessa carta, né? E então Paulo agora passa a colocar em prática a teoria da mensagem da carta até aqui. Os crentes de Colossos não deviam basear a sua vida na velha vida, mas agora deveriam olhar para cima, olhar para o Cristo
né, tomar cuidado de si mesmo, né, e não voltar para as velhas práticas do velho homem, da velha natureza. Nessa altura da carta, Paulo apresenta alguns contrastes muito importantes para entendermos, né. Ele mostra a diferença, o contraste entre o alto e a terra, entre a morte e a vida, a natureza terrena e a nova natureza. Ele vai falar dos filhos da desobediência em contraste com os eleitos de Deus. Então Paulo ele vai agora apresentar a prática desta nova vida em Cristo. E hoje nós precisamos entender, na mensagem de hoje, que a nossa nova natureza em Cristo deve espelhar a imagem dele em detrimento à velha natureza. Nós devemos agora olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, observar os seus ensinos, os seus mandamentos e andar nele, sendo conduzidos pelo Espírito Santo. E esse andar, ele vai espelhar a sua própria imagem em detrimento à velha natureza, né? A nossa velha natureza vai se exaurindo e o novo homem vai aparecendo. O novo homem em Cristo, né, vai aparecendo, vai se mostrando. Isso é o andar no Espírito, né, que o André leu em Gálatas 5, a partir do verso 16. Isso é andar em Espírito. Isso é ter a vida sendo conduzida pelo Espírito Santo, né? Então, o versículo começa, olha, façam morrer. Façam morrer. É uma ordem, é um imperativo. Façam morrer. Façam morrer de que forma? Nós só podemos fazer morrer quando nós estamos olhando para cima. Aqui no capítulo 3 mesmo, no versículo de 1 a 4, diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não das que são aqui na terra. Porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele. Então, portanto, tendo isso em mente, olhando para o autor e consumador, olhando para Cristo, observando as coisas que são do alto, prestando atenção nas coisas eternas, nas coisas que não são perecíveis, olhando para a imarcessível vida, aquela vida que não perece, a vida eterna. É nesse ponto, então, que nós podemos andar no Espírito Santo. Nós não podemos nos afixar, nós não podemos nos apegar às coisas dessa vida, mas temos que olhar para Cristo. E na condução do Espírito Santo, então, nós podemos sim fazer morrer tudo o que pertence à natureza terrena. E Paulo vai listar isso. Ele vai falar de moralidade sexual. A palavra em grego porneian. Lá em Levíticos 18 temos uma lista muito bem definida de que são esses atos ilícitos, sexualmente ilícitos. Ele começa com uma lista grande de atos de incesto, de 6 a 18, lá no Levíticos 18. Depois você pode pesquisar em casa. Depois vai falar de adultério no versículo 20. Vai falar de homossexualismo no versículo 22. Vai falar até de relações com animais no versículo 23. Todas essas práticas são sexualmente imoral. Parece que nós estamos vivendo um momento onde isso está culturalmente sendo aplicado nos nossos dias.
a sexualidade nunca teve tanto espaço na mídia, nos canais de TV, nas novelas, nos seriados, nos filmes, como tem tido. Não que nunca tivera, sim tinha. Mas antes nós podíamos selecionar, fazer uma seleção. Olha, isso dá para assistir, isso aqui não dá para assistir. Hoje, qualquer coisa que você pense em assistir, existe ali uma conotação sexual no filme. Existe o espaço para o homossexualismo. Nos filmes, o homossexual, ele é o bonzinho. Por que isso? O que tem uma vida normal, que é casado, que tem a sua esposa, que cria os seus filhos, eles são taxados de caretas, de anormais, são bobões, né? Facilmente são passados a perna. Isso falando conotação de filme, de seriados, porque o desejo é exacerbar o sexualismo. Nas escolas, existe essa conotação também sexual. E queriam, há pouco tempo atrás, até colocar uma erotização infantil, através de livros, através de trabalhos. Ao invés do ensino da matemática e do português, colocando essas conotações, abrindo espaço para, olha, você precisa defender esta causa. É uma minoria que precisa de espaço. Eu não estou falando em desrespeito. Nós não devemos desrespeitar o outro. Mas a sexualidade, nós como crentes do Senhor, ela tem que ser com a conotação bíblica, com a cosmovisão bíblica e cristã do sexo. O sexo foi criado, muito bem colocado por Deus. Somente os homens têm prazer no sexo, mas ele foi feito para ser praticado de uma forma a qual Deus colocou, entre homem e mulher casados. Tudo que é fora do casamento é ilícito. Tudo que é fora do padrão, nem vou colocar como um padrão moral, mas do padrão biológico de concepção, é ilícito, é imoral. Deus coloca dessa forma. Deus criou o homem, e esse homem que fala ali na Bíblia é um homem no sentido humano. Deus criou a humanidade, e nessa criação criou o homem e a mulher, macho e fêmea os criou. Gênesis 1, 24. Macho e fêmea os criou. E esses vão se dar em casamento, e ambos serão uma só carne. Agora, tudo que está fora desse padrão, com relação ao sexo, é imoral. Sexo antes do casamento. Que hoje não se... é um ET o jovem que não praticou sexo na mocidade. Entre os jovens, entre os adolescentes. Acaba virando ET. Porque isso não é normal. O normal da vida terrena é se praticar o sexo antes do casamento. Mas isso não é o que Deus planejou. E essa não é a visão que temos bíblica com relação ao sexo. O sexo, ele foi dado para o casal casado para reproduzir e se satisfazer com ele. Depois que Deus criou o homem e a mulher, ele falou, né, da criação, que era muito bom que ele tinha criado. Ele falou isso do homem e da mulher.
E nisso também está o sexo. É nessa conotação também. Ele viu e eis que daí ele disse, é muito bom. Então toda essa lista colocada em Levíticos é exatamente aquilo que foge desse padrão. E essa palavra porneian, aqui no grego, é a conotação dessa imoralidade sexual. Olha, não cometam imoralidades sexuais. Gálatas vai ser mais específico. Vamos ler novamente ali Gálatas. Gálatas capítulo 5. André leu no começo. Versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas, são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Né? E a gente tem essa advertência em Efésios capítulo 5, né, com relação a 5, versículo 5. Fiquem sabendo disso, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Né? E vários... Eu aqui não separei exatamente nessa conotação, mas a lista de Levíticos, capítulo 18, ela é muito pertinente. E Romanos, capítulo 1, Romanos, capítulo 1, versículo 24. Até o versículo 27. Diz assim: por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Não é coisa nova. O que nós estamos vivendo não é novo. Na verdade, é muito antigo. Nós temos exemplos, temos exemplos de Sodoma e Gomorra, começo da humanidade. Então, isso não é novo, não é novidade. E a questão maior hoje é exatamente a defesa dessa situação pecaminosa. A defesa de que eu posso fazer. A defesa de que isso é algo que eu quero fazer. Ok, quer fazer, mas não imponha que os outros aceitem que se façam isso. A imposição que está errada na sociedade. O fazer errado, isso existe há muito tempo. A imposição de que isso é certo, que é o que é contrário à situação. Lá na frente a gente vai ver que nesse próprio versículo, Romanos 1, 25, vai dizer que trocaram a verdade de Deus pela mentira. É isso que a sociedade está fazendo. Agora, o problema é que se você acha isso normal, as coisas elas vão andando. As letrinhas, né, do GLBT cresceu, né? Tem mais. E vai aumentando. Tem um maisinho lá. Aonde vai parar?
toda essa situação. Andando aqui por Levíticos, a gente fala lá que eles vão até chegar a relações com animais. E aqui já foi, quando chegar nesse ponto, já foi, inclusive, pedofilia. Choca? Sim, é para chocar. Porque o homem não tem limite para o pecado. Ele quer mais, mais e mais. Porque a gratificação ela é instantânea. Né? Se um jovem começa com uma droga pequena, ele vai aumentando, 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 até chegar em uma que... Porque os efeitos, ele precisa de mais efeito. O sexo da mesma forma. Precisa fazer o diferente, o diferente, o diferente, e vai até onde? Não tem limite, se for pela situação do homem. Então, por isso que Paulo aqui, ele gasta vários itens, falando de impureza, que significa uma imoralidade no pensar e no falar, a devassidão. Ele fala de paixão, patos do grego, que é um desejo ingovernável, um vício, desejo ardente, difícil de se dominar. Aqui a conotação maior aqui para o sexo também vicia, assim como uma droga ilícita, ou uma droga lícita mesmo, ela vicia. São substâncias que vão te escravizar, porque você não vai ter domínio mais do seu próprio corpo, aquilo passa a dominar você. E é só em Cristo Jesus, é só pelo Espírito Santo que nós podemos sair dessa situação de um governo sobre a nossa vida, um governo que é ilícito, né? Que aqui é denominado no português de paixão, mas a ideia é que é essa coisa incontrolável que o homem tem, um desejo incontrolável. Né, não pode ficar sem. Algo acontece no corpo, uma química acontece no corpo e ele facilmente é governado por essa situação. Pois ele fala de maus desejos, são concupiscências maléficas, desejos pelo que é proibido, pelo que é ilícito, pelo que é luxúria, desejos da carne, aquilo que quando você está sozinho, você deseja fazer e é ilícito. É basicamente isso. Que na frente de outros talvez você não fizesse. São desejos maus. São concupiscências maléficas, contrárias ao que Deus colocou como natural. Contrárias como Deus colocou como aquilo que agrada a Deus. Né? Um desejo que você acaba fazendo e esse desejo vai ser algo que desagrada a Deus. É uma palavra, assim, uma tradução muito difícil do grego, mas a ideia é essa. É de algo que você faz, um desejo daquilo que é ilícito, daquilo que é proibido, da luxúria, do desejo da carne, e que é maléfico. E essa palavra maléfica é aquilo que é contrário a Deus. Então, esse é o sentido do grego. E depois ele termina falando de uma cobiça, ou avareza, pleonexia, que é um desejo de um status social, da capacidade normal, um desejo que está acima daquilo que você pode, ou um desejo por vantagem, ganhar vantagem acima do outro, a avareza, a cobiça, né? Talvez muito próximo daquilo que nós chamamos de inveja. E isso Paulo observa que é idolatria, ou seja, aquele desejo que você coloca acima de Deus na sua vida. Aquela coisa que você quer que está acima de Deus. Isso é cobiça. João capítulo 1. 1 João capítulo 1. Abram lá comigo. Deixa eu ver se é 1 ou se é o 2. 1 João capítulo 2. Capítulo 2.
15, 16 e 17. 1 João, capítulo 2, 15, 16 e 17. Diz: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse mesmo contraste que João faz, esse mesmo contraste que João prega, é o que Paulo está pregando nesse capítulo. Olha, as coisas terrenas da velha natureza, elas passam, elas ficam, elas não são eternas, elas são do mundo. Mas o que é eterno é a vontade de Deus. Isso dura para sempre. Então, Paulo ele vai dizer no versículo 6 aqui do capítulo 3 de Colossenses, por causa dessas coisas que ele lista, é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas coisas no passado, quando viviam nelas. Quando Adão pecou, quando Adão caiu, quando ele desobedeceu a Deus, ele virou as costas para Deus. E toda a sua geração nasceu de costas viradas para Deus. Nasceu fazendo aquilo que não era para o prazer do Pai, da adoração ao Pai. Só que eles tinham que adorar alguma coisa, porque a adoração está no íntimo da pessoa. A pessoa nasce com a adoração. E aí a gente começa a entender o capítulo 1 de Romanos, que os homens deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura. Agora, essa criatura não é os animais, mas é o ser humano. Agora, para achar um motivo de adoração, aí sim eles esculpiam inclusive animais. Adoravam inclusive animais. Que é algo que acontece na nossa sociedade, talvez. A gente nunca viu tanta adoração a animais do que estamos vendo nessa época. Ao ponto de uma mulher chamar sua cachorrinha de filhinha, ou coisa semelhante. Mas não estou falando no sentido carinhoso da palavra, mas tratar mesmo como filho, de fazer aniversário, de chamar os outros cachorrinhos. Fazer uma fantasia em cima daquela situação, porque o cachorro ele não sabe disso tudo. Ele quer comer a bolacha que está dentro do bolo do seu aniversário. Então ele chama outros animais, ele chama outros amiguinhos animais, mas existe uma cultura de adoração ao animal. Agora a Bíblia ela diz que não é para adorar animal, é para ter domínio sobre o animal. E se existe um cachorro de estimação, ele serve para estimar, sim. Pode estimar, pode ter amor ao bichinho. Você não pode idolatrar ele. Você não pode colocar ele no lugar de um filho, de um amor como de um filho. Então é muito diferente. É domínio. Porque isso pode virar adoração. Né? O cachorro, ele morre antes do ser humano. Ele tem 10, 13 anos, aquele que passa, né, de maior tempo. Morre. Mas você pode sofrer pela morte, porque é de estimação. É isso que serve. Mas eu já vi pessoas ficarem até depressivas porque o bichinho não morreu. Não é para tanto. Né? Não é para tanto. Então tem que ver se isso não está sendo colocado como adoração no seu coração. Hoje existe porque isso é mercado, irmãos. Você colocar o animal lá em cima, né, gato, cachorro, passarinho, o que for, né, você dá um valor que precisa. Não estou sendo contra pet, eu gosto de animais, né, já tive, não tenho hoje porque atrapalha o ministério, mas já tive. Chorei muito quando a minha cachorrinha morreu no meu colo, né, tive que dar ela estava sofrendo muito, não conseguia comer, não conseguia
fazer as suas necessidades, aí teve que passar para aquela injeção, né? Enfim, estava ali debilitada, não tinha o que fazer, ia sofrer muito animal. Morreu no meu colo, senti muito, muito mesmo, mas tem que ter um limite, né? Então, não sou contra essa questão, mas nós temos que entender que muita coisa falada hoje é por conta do comercial, é por conta da venda. A roupinha, o remedinho lá caro, o shampoozinho caro, o shampoozinho específico para aquele tipo de pelo, para aquela... São mercados. Então, agora isso pode virar uma adoração. Isso pode virar... Mas o que eu quero dizer, voltando ao velho homem, Adão, ele pecou, e os homens, a partir de Adão, começaram a pecar uma idolatria que não era mais para o Criador. Não era mais adorar o Criador, virou uma idolatria, né? Explicando aqui o termo. Deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura, o homem, a mulher, os animais, as feras, fazer cultos. Olha a Índia, quantos deuses tem. Né? Quantos animais são adorados como deuses. Essa é a figura, esse é o retrato da humanidade decaída. Deixaram de adorar a Deus para adorar a criatura. Então, isso é chamado, Deus colocou, a partir da desobediência, a ira sobre os homens. Essa ira fez separação do homem com Deus. Por isso que Paulo fala, vocês também, versículo 7, andavam nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Sem Cristo, o ser humano, sem Cristo, o homem, sem Cristo, a criatura, ele está separado do Criador. Cristo, ele morreu na cruz para fazer essa mediação, para trazer reconciliação do homem para com Deus. Em Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5 vai dizer isso. Que essa é a justificação, por isso temos paz com Deus. Essa paz não é a paz da ausência de guerra, mas é a paz da ausência de Deus. Não é a paz da ausência de angústia, mas é a paz porque o Espírito Santo nos une com Deus. Essa é a paz que Cristo dá. Tem versículos que vai surgindo aqui na pregação, deixa eu achar aqui para os irmãos. João capítulo... Deixa eu ver aqui se é 14 ou 15. João capítulo 16, versículo 33. Geralmente a gente recita o final desse versículo, né? No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Mas tem um trecho antes desse. Diz assim, falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Que versículo estranho. Fala de paz, que em Cristo nós temos a paz, mas fala que nós vamos passar por aflições. Ora, a paz não é ausência de aflição, ausência de angústia, ausência de conflito, de guerra? Sim. Mas não é essa paz que Cristo veio trazer. Essa é a paz segundo o mundo, a qual ele fala, acho que no capítulo 14. Essa é a paz segundo o mundo. A minha paz vos dou, não as dou, como o do mundo a dá, como o mundo a dá. A paz de Cristo é diferente. A paz de Cristo é a reconciliação com Deus. Essa é a verdadeira paz. Então, quando Paulo ele vai dizer, voltando para Colossenses 3,
quando Paulo ele vai falar dos filhos da desobediência, e fala que no passado nós vivíamos nela, nós éramos então filhos da desobediência. Agora em Cristo nós tivemos a justificação dos nossos pecados. E uma vez que nós confessamos os nossos pecados ao Senhor Jesus, Ele então nos faz uma nova criatura nele. Nós passamos da situação de criatura de Deus para filho de Deus. Nós agora somos filhos de Deus. Por isso que Paulo ele continua o versículo 8, fala, então, olha só, agora, porém, abandone igualmente todas essas coisas, ira, indignação, maldade, blasfêmias, linguagens obscenas no falar. Abandone essas coisas. A ira é uma raiva de oposição ardente, uma agitação da alma, uma emoção violenta. A indignação é essa raiva intensa, né? Como se fosse um passo além da ira. O impulso quando é contrariado, com ou sem razão, é uma explosão de raiva, isso é indignação. Maldade, uma disposição perversa causada por vingança ou inveja. Desejo de ferir ou destruir, pode ser na intenção, pode ser moralmente, pode ser no falar, mas isso é maldade. A blasfêmia, ela é uma calúnia, ela é mudar o certo pelo errado, a verdade em mentira, que nós vemos Romanos 1, 25. Quando o homem, ele deixou, né, de adorar a Deus para adorar a criatura, ele trocou, ele deixou de falar a verdade de Deus pela a verdade por mentira. Ele colocou aquilo que é mentira como verdade para a sociedade. É isso que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo uma sociedade que fala uma mentira em uma conotação dizendo, olha, isso é verdade. É assim que tem que ser, é assim que tem que andar. Se você não andar assim, você está andando errado. Se você não fizer isso, você é algo fóbico. Né? Algo fóbico. Eles vão inventando algo aí. Você passa a ser um fóbico de alguma coisa. Trocam a verdade por mentira, isso é blasfêmia. Trocar a verdade de Deus por uma mentira. Linguagem obscena, linguagem suja. E é natural, né? Muitas vezes quando um crente ele é nascido, é crente novo, ele vai conversar, está falando ali algumas palavras, né? Do velho homem. Fala alguma coisa que ele costumava falar. Tem um palavreado que ainda não foi temperado, um palavreado que ainda não foi mudado. Mas Cristo, ele aceita a forma que viemos, mas ele não aceita que permaneçamos nessa forma. Ele deseja mudança. Então, aquelas gírias que pertenciam ao mundo, aquela forma de falar que era do mundo, aquele tipo de conversa do mundo, isso tem que ser deixado para trás. E buscar ter um palavreado mais polido, palavreado um pouco mais, aquilo que você fala aqui no púlpito, aquilo que você fala diante de uma classe, aquilo que você fala diante de uma autoridade, tem que ser a mesma forma que você fala com os outros no seu dia a dia. É disso que Paulo está falando, né? E aqui ele está indo um pouco além, ele está falando de palavras maliciosas, obscenas. Não é apenas aquela palavra com gíria, aquela conotação mais popular no falar, mas é uma linguagem que ela é obscena, ela é maliciosa. Ela tem um quesinho ali com a sexualidade moral no meio da palavra. Então, cuidado, nós temos que ter esse cuidado. Nós precisamos confiar a essa mudança no Espírito Santo. Nós precisamos confiar que essa mudança, pedir para que essa mudança venha e precisamos observar essa situação. E ele termina dizendo, aqui no versículo, nessa lista, né? Ele fala de mentira.
Versículo 9, não mintam uns para os outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. A mentira era natural do velho homem. A mentira era algo que, olha, eu para me sair melhor, né, no meio de uma conversa, então eu mentia. Então poderia ser dessa forma. Aquela mentira que é simplesmente para você ficar, né, ser o tal. Ou mentir para o chefe, ou mentir para a esposa, ou mentir para os filhos, ou mentir para o vizinho, ou mentir para o colega de trabalho. Pode ser a pequena, pode ser a maior. A nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. O que passar disso é procedência maligna, Jesus ensina. A mentira, ela é totalmente maligna, pertencente ao velho homem. Seja ela por brincadeira, seja ela pequena, seja ela grande, deve ser abandonada com o velho homem. Isso é importante. E no versículo 10, diz assim, se revistam... Aliás, desculpa, tem que ler o versículo 9, senão fica sem sentido. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revistam da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Olha que interessante. Não fala que se renovou. Repararam aqui? Nós nos revestimos de uma nova natureza que se renovou. Não é assim que está o versículo. Uma nova natureza que se renova. Isso quer dizer que a nossa nova natureza em Cristo, ela é progressiva. Ela é contínua, ela vai para frente, ela anda, ela caminha, ela cresce. Ela tem uma perspectiva de novidade a todo momento. Ela vai se renovando a todo momento. Ou seja, velhas práticas vão sendo deixadas de serem feitas, à medida que o próprio Espírito Santo vai nos dando consciência de que aquela prática desagrada a Deus. Você vai deixando, é um lapidar, é um polir, é moldar, é um moldar vindo do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia fala para a gente não se moldar ao mundo, não tomar a forma do mundo. É exatamente nesse sentido, porque a nossa vida agora ela se renova. A nossa vida agora, ela se molda ao padrão de Cristo. Essa é a nossa natureza. Agora, como que acontece isso? A Bíblia ela fala de um pleno conhecimento. Não tem como você ser como Cristo se você não conhece quem é Cristo. Não tem como você ser parecido com Cristo se você não tem um envolvimento com esse Cristo, que é o nosso Deus. Que é algo que nós vamos experimentando diariamente. A nossa imagem ela vai sendo mudada pelo nosso contato. É como se fosse uma transformação por osmose. É por estar junto que essa coisa vai passando de um para o outro. E a natureza de Cristo vai passando para nós. É um viver quando você está totalmente entregue ao conhecimento pleno da imagem daquele que nos criou. Essa é a mudança proposta. A imagem, a nossa imagem tem que ser transformada. A imagem do Adão perfeito tem que ser reconquistada, tem que ser, vai ser adquirida novamente. Nós devemos voltar à imagem e semelhança de Deus. Olha só o caminho que nós andamos até agora. Nós fomos lá na criação, aquilo como Deus criou, perfeito, né? A imagem e semelhança dele, imagem e semelhança perfeita, o homem perfeito. E nós passamos por uma queda. Adão pecou. Ele
virou as costas para Deus. A partir de Adão, todos pecaram com ele. E todos estavam destituídos da glória de Deus. Cristo veio exatamente para restaurar essa imagem perdida no Éden. A imagem transformada no Éden. A imagem desfigurada do Éden. Cristo veio dar uma nova vida. Veio transformar a imagem. E nós agora passamos a ter uma imagem a cada dia se assemelhando à de Cristo, que é o que diz o versículo 10 aqui. É o pleno conhecimento, é o andar junto. Aquele contato que Deus tinha com Adão no Éden. Um contato que era diariamente. Toda tarde Deus, na virada ali da tarde, Deus aparecia e conversava com Adão. É esse mesmo contato que nós temos com Cristo. Por isso que eu sempre prego que nós estamos dentro desse universo, dentro dessa atmosfera, dentro desse ambiente onde Cristo está. Nós estamos sendo transformados de glória em glória. A Shekinah que nós cantamos para Deus nos dar, Ele já deu. Nós estamos vivendo essa Shekinah. Nós estamos nesse contato. E às vezes a gente tem que tomar cuidado em pedir o Espírito Santo, porque o Espírito Santo já está. Não tem que chamar, vem Espírito Santo. Porque o Espírito Santo já está. Nós já estamos no Espírito Santo. Vem Cristo sim, a segunda vinda de Cristo, Maranata. Vem. Mas o Espírito Santo já está. Nós já estamos no Espírito Santo. No sentido de envolvimento que nós devemos ter nele, é um crescimento, nesse pleno conhecimento dele. Precisamos sim, cada dia mais, ganhar esse conhecimento de uma forma plena. Aí então teremos a imagem daquele que nos criou. E o versículo 11, ele fala que esse ambiente, onde Cristo é Senhor, esse ambiente onde estamos com Ele, não de uma forma separada, Deus lá e nós aqui, não, estamos com Ele. Esse ambiente, Ele diz que não há nesse ambiente grego e judeu, não há. O Velho Testamento, o povo, a nação de Cristo, a nação de Deus, ela deixou de ser nação. E agora existe uma nova realidade, o corpo de Cristo. Os judeus convertidos fazem parte desse corpo de Cristo. Por isso ele fala, não há grego e judeu, ou seja, aliás, não pode haver mais gregos e judeus, ou seja, não pode haver mais separação, não pode haver mais diferença entre judeu e grego. Não existe mais nação no corpo de Cristo. No preto e o branco, o japonês e o oriental e o ocidental, não tem essa separação. Todos fazemos parte de um mesmo corpo. Não tem escravo e livre. Não tem bárbaro e cita. Ele está falando aqui Paulo já está levando a sua mente lá nos confins da terra, daquilo que ele conhecia. Não tem. Todos nós somos um em Cristo. Não tem diferença. Por isso que o cristão, não cabe no cristão um racismo, por exemplo. Não cabe no cristão qualquer outro tipo de... Nós todos somos um perante Deus. Todos os salvos em Cristo Jesus somos um perante Deus. Não tem nível social, não tem nível nada. Nós somos nus perante a Deus. Deus não olha para você, não olha a sua aparência, não olha o seu status social, não olha as suas vestimentas. Deus olha o seu coração. Deus olha a sua mente. Deus olha os seus olhos. Ele vê pelos seus olhos.
Por isso, estando em Cristo, tudo é colocado à luz de Cristo. Todos os pecados, tudo que fazemos está sob a luz de Cristo. Não há como esconder nada do que fazemos dele. Agora a diferença é que ninguém pode esconder nada de Deus. Ninguém pode. A diferença é que nós, estando na luz, nós agora podemos passar a ter a visão de Deus sobre aquela situação. Um pecado que nós não enxergávamos em nossas vidas, passamos a enxergar porque esse pleno conhecimento, essa situação de conhecimento nos leva a entender que aquilo desagrada a Deus e aquilo é pecado. Concluindo aqui, Ezequiel 33, de 26 a 27, diz assim, essa é a proposta lá no Velho Testamento. Isso aqui é teologia bíblica, meus irmãos. Isso é que Deus falou lá atrás, que se cumpriu em Cristo. Diz assim, eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Porei dentro de vocês o meu espírito, o Espírito Santo. E é Ele quem nos revela o nosso andar. É Ele quem nos dá e revela os estatutos de Deus. A observação correta, os juízos para guardar. Não é outra, não tem como. Nós, por nós mesmos, não conseguimos aplicar. Zero guardar. Aplicação zero. Por isso que Deus falou, porém em vocês o meu espírito. É Ele que nos faz andar em seus estatutos. Irmãos, nesta noite, nós devemos entender exatamente essa situação que nós vimos em um batismo espiritual. A figura do batismo em morrer para o mundo, sepultar as coisas do mundo e reviver por uma nova vida. Essa é a prática, é isso que nós devemos aplicar em nossas vidas. O que você era antes de Cristo, agora você é diferente. Aquilo que você fazia antes de Cristo deve ser feito de forma diferente. As velhas práticas devem ser abandonadas e substituídas por uma nova prática. Semana que vem a gente vai tratar exatamente de boas práticas, as práticas espirituais dessa nova natureza. Mas hoje nós devemos pensar, toda semana, devemos pensar exatamente naquilo que desagrada, é na outra, né? O Ari está me lembrando, não é semana que vem, é na outra semana que vem estarei em Curitiba. E é bom lembrar, dando um aviso aqui, a ceia será no segundo domingo de novembro, tá bom? Então, semana que vem, uma outra pregação, mas daqui a 2 domingos, iremos mais para essa questão prática do novo homem. Aqui nós falamos um pouco da velha natureza, daquilo que devemos abandonar. Mas necessitamos revestir do novo. Amém? Vamos orar. Pai querido, é desafiadora a Tua palavra. Nós, às vezes, por prazeres imediatos, recompensas imediatas, instantâneas, nós pecamos contra o Senhor. Às vezes para nos regozijar, às vezes para nos satisfazer, pecamos contra o Senhor. Nós clamamos, Senhor, pela Tua misericórdia e perdão. Ensina o Teu povo, nos ensina, ó Deus, a andar no Teu Santo Espírito. Que os nossos olhos estejam voltados para os céus, voltados para as coisas eternas. E que Teu Santo Espírito, que é eterno,
faça-nos entender plenamente e ter conhecimento daquilo que é eterno. E que nós abandonemos a velha natureza para nos revestir da nova natureza que está em Cristo Jesus. Ó Deus, Senhor Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Colossenses diz que Ele é a cabeça da igreja, do corpo, do seu corpo. Ó Pai, nós vimos esta noite que todos nós somos um perante ao Senhor. Que todas as diferenças, ó Pai, todas as coisas que nos impedem de ter comunhão uns com os outros, de dividir o mesmo pão, de regozijo, de barreiras que nós construímos, que tudo isso, ó Deus, caia por terra em nome do Senhor Jesus e cresçamos naquele que é a cabeça, Cristo. Que todo o corpo unido pelas juntas cresçam, cada um fazendo a tua parte, que nós dependamos um dos outros no conhecimento, no ensino, na união, no amor. Ó Pai, que nós amemos sem medida os nossos irmãos. E que tudo aquilo, ó Deus, que os nossos olhos dividem, ó Pai, e nos afastam de se achegar mais próximo do irmão, possa também cair por terra, pois todos nós somos um no Senhor. E que, ó Deus, possamos trabalhar juntos como igreja e crescer juntos no conhecimento, na medida correta da revelação do Teu Santo Espírito. E assim ganhamos crescimento. E obrigado, ó Deus, pelos irmãos todos desta igreja. Que cresçamos juntos, aprendendo um com o outro e principalmente com o Teu Santo Espírito. Que a Tua palavra, Deus, possa ser sempre viva e eficaz em nossos corações. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém.